Olá, aqui quem fala é o professor Guilherme, seja bem-vindo no nosso módulo 3 do curso de Graduação com Sucesso. Neste módulo, eu vou te apresentar os erros que devem ser evitados se você deseja ter sucesso nos seus estudos. Assim como no módulo anterior eu falei de coisas importantes que você precisa colocar em prática, é importante que você também saiba, ou melhor, tenha consciência das coisas que você deve evitar, certo? Para que você realmente possa ter um desempenho com o maior grau de excelência possível em relação aos seus estudos. E para isso é importante que você tenha consciência não só do que deve fazer, mas também do que você não deve fazer. Então, erros que devem ser evitados, parte 1. Copiar trabalhos na internet ou de colegas. Não só é uma ação muito vergonhosa, porque se você deseja ser um bom aluno, você tem que ter a capacidade de construir e de criar os seus próprios trabalhos. Mas também há uma preocupação legal, porque no momento em que você copia um trabalho da internet ou você copia do seu colega, você está cometendo o ato ilícito de plágio acadêmico, e vai ter um módulo onde eu vou falar especificamente sobre isso. Então, não copie. Inclusive, há tecnologias também para ajudar em relação a isso. Se você não quer criar uma imagem negativa, não copie trabalhos da internet. Eu me lembro que quando eu ingressei na engenharia de software, no primeiro dia de aula de um componente, o professor falou: já aviso no primeiro dia de aula, se eu pegar trabalhos copiados da internet ou copiados de um colega, eu vou levar o discente na delegacia e nós vamos fazer um boletim de ocorrência, porque isso é um ato ilícito. Então imagina, num curso de engenharia de software que você deve preservar dados, como você vai estar plagiando ou copiando o trabalho de outra pessoa? Fazer de conta que está estudando, mas na verdade só está enganando a si mesmo ou a si mesma. Isso é muito comum alguns discentes também fazerem, né? Porque assim tá demonstrando ali na sala de aula que estuda, que está interessado, mas na verdade estão com a mente em milhares de outras coisas, menos nos estudos. É muito comum alguns discentes ficarem achando desculpa para não ir nas aulas. Olha, durante as 3 graduações que eu estive, eu só faltei aula uma vez porque eu realmente estava muito doente, mas muito doente. Era uma aula no sábado de manhã, mas eu não conseguia nem me levantar. E as outras faltas que eu tive durante a graduação, por exemplo, nas 3 graduações, foram para participar de eventos que tinham relação com o curso e que iriam me agregar conhecimentos e experiências na minha formação acadêmica. Então, não falte aula. Quando você falta uma aula, você está perdendo a oportunidade de construir um raciocínio lógico em relação aos conteúdos que estarão sendo passados. E às vezes uma aula tem uma conexão com a outra. Isso não é sempre, claro, porque tem conteúdos novos, mas geralmente uma aula tem conexão com a outra porque o professor não consegue passar todo um conteúdo somente num dia. Então, se você perde, por exemplo, 2 períodos ali de 50 minutos em relação a um conteúdo, você vai ter que correr atrás. Pode ter certeza que você estará diminuindo as chances de construir um estudo com qualidade, se ficar faltando muitas aulas. Não adianta estar presente somente de corpo físico na aula se a mente está vagando. É importante você está depositando seu tempo, seu dinheiro para estar na aula, esteja na aula. Naquele período da aula, se concentre e absorva daquela aula o máximo que você pode. Vá para a aula e faça a sua parte. Outro erro que é muito comum é o medo de expor as dificuldades ou alguma necessidade especial ao docente. É muito comum a maioria dos colegas, dos estudantes, ficarem quietos, não participarem da aula
essa questão de expor as dificuldades é algo que é super difícil, né? Porque vem o ego, o que os outros vão pensar de mim, mas também de não expor alguma necessidade especial. Eu me lembro que na engenharia de software eu tinha um colega, ele tinha um problema seríssimo de visão. E ele fazia questão de sentar no fundo da sala para que as pessoas não percebessem que ele tinha aquele problema. Mas ele não conseguia ler nada do que estava sendo passado no quadro. Então seja verdadeiro, não tem problema nenhum. A gente fica muito preocupado, mas se eu falar que eu tenho um problema de visão, o que os outros vão pensar? Não importa. Você não está ali pelos outros, você está ali por você. E se você tem alguma dificuldade, alguma deficiência, você tem que expor para que os seus docentes estejam conscientes. Outra coisa, ter vergonha de apresentar trabalhos orais. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em apresentar os trabalhos orais perante a turma, tem pessoas que são mais tímidas, mas você precisa vencer isso. E como você pode fazer isso? Treine em casa, ensaie as apresentações, convide alguns colegas e apresente para eles. Então não tenha vergonha de si, não tenha vergonha das suas dificuldades, não tenha vergonha das suas provações. Estudar para as avaliações e fazer os trabalhos na última hora. Esse é um erro também gravíssimo. No próximo módulo, que é o módulo 4, onde eu vou explicar como eu estudava, você vai entender que se você estudar um dia antes da prova, você já está assinando o seu fracasso. A menos que você seja um super gênio que assiste às aulas e já sabe tudo. Mas quantas pessoas são assim? Então, as coisas têm que ser organizadas. E há um tempo para você apreender um conteúdo, há um tempo que é necessário para você identificar as dúvidas e você também fazer a manutenção mentalmente desses conteúdos. Não procurar os docentes para sanar as dúvidas. É outro erro que está relacionado à questão do ego, à questão do esconder as fraquezas. Os docentes estão ali para lhe ajudar. Você não nasceu sabendo tudo, você terá dúvidas. E você precisa procurar quem sabe, quem domina aqueles conteúdos, para sanar essas dúvidas. Você não pode estar com medo, com vergonha de mostrar que tem dúvidas. É uma ilusão. Muitos alunos pensam que ser bom aluno é não mostrar as fraquezas, como se todo mundo entrasse na graduação já sabendo tudo. Outro erro grave. Não fazer as listas de exercício. Gente, pensa comigo, olha só. Se você assistiu às aulas, fez as suas anotações, está aplicando todas as técnicas de estudo que você conhece, mas se você não exercitar esses conhecimentos através dos exercícios, como você vai identificar as dúvidas? Muitos discentes se iludem achando que na hora da prova vão resolver tudo. E não é assim. Não é assim. Faça as listas de exercício. Mentir para o docente em sala de aula dizendo que entendeu tudo que foi explicado é um erro também gravíssimo. Você acha que os docentes não sabem quando você não está entendendo? Pelo olhar, pelas caras, pelos gestos, pela movimentação, começa a ficar muito desconfortável na cadeira, tem alguma coisa errada. Agora, ele também sabe ver quem está concentrado, quem está fazendo anotações. Seja verdadeiro, seja verdadeira. Porque senão vocês entram num estado de autossabotagem. Aí começa você não se acha capaz e a sua confiança começa a diminuir. Então você começa a abandonar os estudos e cada vez mais a sua confiança vai extinguindo. Outra coisa, acumular as atividades por falta de organização e desperdício de energia mental é outro erro grave. Não acumule as atividades. Tenha uma rotina e um organograma de estudo. Essa organização é importante para você não desperdiçar essa energia mental. Tem vários tipos de estudante. Tem aquele que se organiza desde o início do semestre, tem aquele que começa a se organizar ali pela metade do semestre, tem aquele que não se organiza nunca.
mas até mesmo este que começa a se organizar, se dá conta das falhas no meio do semestre, ele acaba desperdiçando muito mais energia mental porque ele vai ter que correr atrás de coisas que ele deixou de fazer no tempo certo. O bom aluno, o aluno sábio e aquele que consegue altos rendimentos é aquele que está ligado com relação ao tempo e sabe usar o tempo muito bem. Muitas vezes eu vi meus colegas estressados, alguns colegas estressados, e eu estava bem tranquilo, porque realmente eu estava seguindo à risca toda a minha organização com os estudos. Outro erro que alguns alunos, e aqui eu não vou chamar de erro, tá? Eu quis colocar nesse slide, mas é que eu quero também motivar você em relação a este ponto que eu coloquei aqui no slide, que é desistir do curso por falta de dinheiro. A gente sabe que tem alunos que as famílias têm uma condição financeira baixa, né, uma realidade econômica que não permite, né, o estudante receber uma ajuda financeira da sua família para estudar. E muitos estudantes passam dificuldades financeiras, e isso acaba trazendo estresse, preocupação, todas aquelas coisas mentais que eu já falei, né? Não por culpa do estudante, porque realmente ele está passando por algumas provações, e isso às vezes acaba fazendo com que o aluno desista. Por que eu coloquei este ponto aqui? Antes de você desistir, converse com seus colegas, por causa de dinheiro, né? Converse com seus colegas, converse com um representante discente, busque o NUD na sua universidade. Eu tive uma colega na graduação e ela trabalhava, ela já era formada e ela trabalhava, mas ela deixou a sociedade, deixou o seu trabalho para estudar música. E ela tinha um pouco de dinheiro, né, que ela tinha guardado, mas não era o suficiente para ela fazer toda a graduação. Então ela sempre estava naquele estresse, naquela preocupação de como seria para se manter no semestre seguinte. E eu sempre disse para ela, nós éramos bem próximos, eu sempre disse para ela, acredita, vai dar tudo certo. Se você fizer com amor e carinho, se mostrar merecedora do que você está fazendo, né, por você estar estudando com dedicação, eu não tenho dúvidas que acontecerão coisas na tua vida aqui dentro da universidade, porque as pessoas vão estar observando o teu esforço e farão com que você consiga passar por cada semestre e conclua o seu curso. Todos os editais de projetos, seja no curso de música ou em outros, eu estava sempre avisando ela e disse, olha, participe de tudo que você puder ter bolsa, por exemplo. Busque a bolsa permanência, porque antes de você desistir por estar passando por dificuldades financeiras, lute, faça o que puder antes de tomar essa última decisão. Principalmente para aquelas pessoas que estão com grande dificuldade financeira, mas que têm o sonho de concluir uma graduação, lutem com toda a sua energia para vencer essa dificuldade. E eu, humildemente, acredito que Deus e o universo, como você quiser chamar, irá lhe ajudar com relação às suas provações financeiras. Eu não estou falando aqui nada religioso, nada espiritual. É uma questão de fé mesmo, de acreditar. Eu já passei por várias provações assim na vida e eu sempre acreditei que eu fazendo as coisas certas, demonstrando que eu sou grato por tudo que eu estou passando. Eu me lembro que havia alunos que estavam aqui no sul estudando, que tinham vindo do norte, não tinham roupa, por exemplo, para inverno. E no local onde eu estava estudando era bem frio, as pessoas se ajudavam, doavam roupas. Mas as pessoas só irão te ajudar se elas souberem que você precisa de ajuda. Então, antes de desistir por dinheiro, busque ajuda e confie, certo? É de coração que eu lhe digo isso. Se você está muito estressado, se você está se sentindo deprimido, procure ajuda médica, procure ajuda psicológica dentro da universidade, mas sempre procure ajuda. Não deixe
que os seus problemas se tornem algo irreversível, insuportável. Sempre procure ajuda. Então, é um erro estar se sentindo estressado, estar se sentindo deprimido e não buscar ajuda. É nesse sentido. Eu já falei que ser desorganizado com o gerenciamento do tempo é um dos erros mais comuns que os discentes cometem. Então, não faça isso. Olhar para a graduação como um fardo que muitas vezes pode até fazer o discente adoecer. Isso é importante, por isso que eu falei da questão do amor. Você não pode ser tomado por sentimentos negativos e estar repleto e estar trilhando o seu caminho com muitas nocividades internas, porque você daqui a um pouco vai começar a ver a graduação como realmente um peso e aquilo vai começar a lhe fazer mal. Respire fundo, faça tudo o que puder para estar bem. Ninguém lhe obrigou a estar ali, você escolheu estar ali. Se ajude e se estiver precisando de ajuda, seja porque você não está bem, independente do motivo, procure a ajuda, mas não deixe que a graduação se torne esse sentimento de fardo e que faça, né, você, de repente, até adoecer. E eu já passei por isso, por experiência própria. Usar o limite de faltas em cada componente curricular. Esse é um erro gravíssimo. O cara já começa o semestre pensando assim, nesse componente eu posso faltar tantas vezes, nesse eu posso faltar esse número de vezes. Quando você começa a pensar assim, você já mostra para si mesmo que não está muito interessado em estudar, porque quantas aulas você vai perder, quantos conteúdos você vai perder. Então, assim, não existe, você só vai usar as suas faltas se realmente você precisar, em casos extremos. Você está para estudar, você não está ali para ter preguiça ou para dizer, que coisa boa, tenho 4 faltas para ocupar, para usufruir. Como assim tem 4 faltas para usufruir? Essas faltas, elas servem, esse limite de faltas serve para se você adoecer, se acontecer alguma coisa grave na sua família, mas não para você usar como, que alegria, quantas faltas eu posso ter num componente naquele semestre. Isso demonstra que você realmente não está em conexão com seus estudos e que os seus estudos, de uma certa forma, estão sendo algo, né, está sendo algo pesado para você. Não cometa esse erro, tá? De ficar usando os limites de faltas em cada componente curricular. Até mesmo porque você vai estar perdendo conteúdo e a sequência dos conteúdos. Deixar para a última hora para entregar as ACGs, ou atividades complementares de graduação. Pode ser que o seu curso não tenha, eu não sei. Cada universidade, cada curso é diferente, mas a maioria dos cursos tem. Hoje em dia, a maioria dos cursos tem, que são as atividades complementares de graduação, que está relacionado a atividades culturais, de extensão, de ensino e de pesquisa. Cada graduação exige um número mínimo de horas dentro dessas categorias que você deve ter para poder concluir o seu curso de graduação. Por que eu digo não deixar para a última hora? Porque cada curso, e aí também eu já falei, né, para você a importância de você ler o seu PPC do seu curso, né? Porque lá no PPC vai estar explicado direitinho como são as regras, quantas horas você pode apresentar por semestre de cada uma dessas categorias, ensino, pesquisa, extensão ou culturais. Então, assim, você tem que se organizar. Eu vi alunos que estavam aprovados em todos os componentes, mas não tinham alcançado as horas necessárias de atividades complementares. E é uma coisa que você pode... Cada curso tem as suas regras, mas, por exemplo, culturais. Se você ir num show, tem um ingresso. Se você ir num teatro... São coisas que você pode fazer como lazer. E pegando um comprovante, daí seguindo as regras do seu curso, você vai cumprindo com essas horas necessárias a cada semestre. Não deixe para fazer na última hora, isso só vai causar estresse. Acumular as DCGs, ou seja, as disciplinas complementares de graduação, ou os componentes curriculares optativos. Este também é um erro. Quando eu falo que você precisa ter organização nos seus estudos,
você também tem que ser organizado, não só com os conteúdos, mas também com os componentes curriculares. Muitos pensam assim, vou deixar para metade, depois da metade do curso eu começar a me preocupar com os componentes optativos. Este é um grave erro. Por quê? Porque no decorrer dos semestres, cada vez você será mais exigido. Cada vez você terá menos tempo. E a tendência é que você esteja mais cansado. Se você deixa todas as suas atividades, tanto culturais, né, as horas complementares, quanto as DCGs, para você fazer no final, você pode ter certeza que você estará colocando a sua graduação em risco. Eu me lembro que havia uma colega que ia super bem, e eu recém estava entrando, ela já estava mais para o final do curso, eu recém estava entrando no curso, e ela disse, o maior erro que eu fiz foi ter deixado para o final do curso os componentes optativos, eu quase desisti do curso. Então foi muito mais estressante. Tenha consciência disso. Eu desde o primeiro semestre eu já fazia. E eu vou falar uma coisa para ti. Eu me programei para até a metade do curso eu já ter concluído todas as horas complementares e os componentes optativos. E eu fiz isso. Teve semestre que eu fiz 13 componentes. Eu fiz 12 componentes. Acho que o semestre que eu fiz menos componentes foi 9. Foi 9, 10, 11, 12, 13. Cheguei até 13 componentes. Claro que eu tive que ter uma disciplina, uma organização muito grande, porque também você pode dizer, mas daqui a pouco eu faço 13 componentes e não dou conta e acabo me prejudicando, né, reprovando. Não, se você tem que ter uma coisa na sua cabeça, você é responsável. Se você se inscreveu nos 13, você vai fazer o que tiver que fazer para passar nesses 13 com a mesma energia, com a mesma motivação. Então eu sabia aonde eu estava me metendo. Só para você ter uma ideia, eu não estou falando isso por exibicionismo. Teve um semestre, neste semestre que eu estava com 13 componentes, se eu não me engano, em 10 ou 11 eu fiquei com nota 10. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha muita coisa para estudar, então eu me exigi muito mais em relação à organização e isso só acabou trazendo consequências boas. Você se conhece, você sabe da sua realidade, você sabe aonde você quer chegar e como você quer chegar. Se você acredita que pode fazer 13 componentes, ótimo, faça e faça bem feito. Por que eu estou lhe falando isso? Porque realmente eu me organizei para chegar na metade do curso com todos os componentes optativos feitos e com todas essas horas complementares feitas. Porque a partir da metade do curso eu teria os estágios, que teriam um monte de relatórios, um monte de atividades que eu ainda não havia vivenciado, e eu também estaria fazendo componentes de pesquisa e me preparando já para o pré-TCC e TCC. Então eram muitas coisas juntas que são bem pesadas e que requerem muita energia e muita atenção, que se eu deixasse para fazer todas essas coisas optativas, lá no final eu só aumentaria minha carga de estresse. Então pense nisso, certo? É um erro deixar para fazer tudo no final. Não se preocupar com as reprovações por falta ou por nota. Esse também é um erro grave. Às vezes, faltava um mês para acabar o semestre e o aluno lá estava super estressado, cansado, não conseguia se ajudar, não procurava ajuda e acabava desistindo ou reprovando naquele componente por falta ou por nota. Por nota, tudo bem. Se você deu o seu esforço e não conseguiu alcançar, ok. Pelo menos você deu o seu melhor. Agora, por falta, isso é um erro grave. Porque você reprova por falta, praticamente você não frequentou o semestre. Você não se interessou com os estudos. E isso também irá trazer consequências, porque há, dentro das universidades, os rankings acadêmicos. E esses rankings acadêmicos eles são usados, inclusive, na disposição das vagas dentro dos componentes. Se teve algum componente que você não pôde fazer num semestre e aquele docente abriu tantas vagas, são os primeiros alunos do ranking, tirando aqueles que estão indo normalmente, né? São os primeiros alunos do ranking que conseguirão essas vagas. Então, quando você reprova por falta, você cai na lista do ranking.
porque isso é visto como uma falta de interesse nos estudos. Pense nisso. O que pode também, às vezes, afetar até mesmo na matrícula de um componente que daria sequência naquele que você reprovou. Então, se você reprovou por nota ou fez o seu melhor, tudo bem, mas se você reprovou por falta num componente que era pré-requisito para um outro, por causa dessa atitude, você poderá estar perdendo um ano de graduação. Terá que ficar um ano a mais para poder cursar aqueles dois componentes. Isso é sério, porque é um ano a mais de gasto, é um ano mais de energia mental, de física, então você tem que ter essa organização e pensar nessas coisas. Eu já falei ali sobre acrescentar 1 ou 2 anos a mais na graduação por falta de planejamento, né, e organização, tem relação com essas organizações dos componentes curriculares. Não usar a biblioteca ou laboratório de informática da universidade quando não tem computador e internet em casa. Se você não tem acesso à internet no local onde você está morando, ou se você não dispõe financeiramente de recursos para comprar um computador, e eu tive colegas que começaram a graduação sem ter um computador, não deixe que isso te afete. Procure ajuda, procure a biblioteca da universidade, mas estude, use os recursos da universidade. Ter medo de dizer em sala de aula que não está entendendo o conteúdo. Saiba que expor dúvidas não é sinônimo de burrice, ao contrário, é sinal de sabedoria. Eu já falei bastante aqui sobre isso, mas é sempre importante ressaltar, deixar bem explicado a importância de não se fazer isso. Você está na graduação para aprender, então não faça isso. Isso é um erro grave, realmente, daí você estará se prejudicando nos estudos. Não entender que errar 1 ou 2 vezes por falta de experiência é natural e faz parte do processo de crescimento também é um erro grave. Tem muitos alunos que têm uma ideia de que eles são perfeitos em tudo e que eles têm que ser nota 1000 em tudo, que eles têm que entender tudo em todos os momentos. Calma, calma. Faz parte do processo identificar as suas falhas. Então, se você não conseguiu entender um conteúdo, se você apresentou algumas dificuldades 1 ou 2 vezes, isso faz parte do processo. Você não pode estar se condenando por isso. É natural. Saiba também lidar com os fracassos e com os desafios. Fracassos entre aspas. Com esta aula, eu quero que você esteja consciente de que todas essas dicas do que você deve evitar também devem estar diariamente em sua mente. Você tem que estar consciente de que atitudes como plagiar, como deixar de ser verdadeiro consigo mesmo em relação aos trabalhos, de não demonstrar as suas fraquezas em relação aos conteúdos, de não procurar os docentes para sanar as dúvidas, tudo isso são erros graves e que ainda poderão te levar por um caminho de reprovações ou até mesmo de desistência da graduação. Parece algo negativo que eu estou falando? Não. Infelizmente, isso é uma realidade. Eu presenciei muitos colegas abandonando o semestre, abandonando componentes, por não conseguirem lidar com essas situações. Não se iluda achando que você tem como objetivo, dentro da graduação, buscar caminhos fáceis. Você tem que fazer o que deve ser feito com excelência, independente do desafio. Muita luz, muita paz nos seus estudos, tudo de bom. Fica com Deus. Um abraço.